Olá, prezados. Aqui é Marcos Alves. É um prazer ter vocês novamente aqui comigo em mais um vídeo. E o tema de hoje não é um tema que muitas vezes é agradável para nós que somos cristãos, mas é apenas é, a exposição de fatos que há muito tempo nós enxergamos. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas com respeito a alguns pontos que muitos de nós confundimos. É, a, o cristianismo, a fé cristã com a instituição, a igreja institucionalizada, né? E são coisas distintas, apesar de estarem próximas. Por exemplo, é, a igreja em si não salva, quem salva é Jesus. A ação ruim de um pastor, de um líder, de um membro qualquer, ela não impacta em nada na minha salvação. Por quê? Porque a salvação é algo muito individual. E o tema de hoje é: a igreja está perdida? Veja o que está acontecendo por dentro. Nós vamos fazer uma avaliação, óbvio, com respeito à igreja, no aspecto, as igrejas chamadas igrejas históricas, né? Ou os reformados, se você assim preferir. Porém, eu gostaria de trazer um exemplo de uma igreja neopentecostal. E olha só como é que está desandando muitas dessas igrejas. E o que eu vou mostrar aqui, você colocar aqui, é um exemplo meio até vulgar, tosco, né? Mas ele reflete muitas coisas. Que as pessoas estão perdendo o juízo, né? As pessoas estão completamente sem noção das coisas. Eu vou mostrar esse vídeo e logo em seguida nós vamos adentrar ao nosso tema de hoje. Porém, vou ter mais outro recadinho também, ok? Então vamos lá. Vamos ver essa meninice. Presta atenção nisto e avalie se isto é de Deus. Dá uma observada. Só um momento que eu quero só para que não esteja, para que venha estar tudo ok. Vamos lá, para que você veja o conteúdo disso. É isso que eu chamo de culto inspirado pelo Espírito Santo da Chupi. O Espírito Santo de Deus, né? Deus, um culto inspirado por Deus. Imagina você levando a sua família e escuta uma palavra inspirada como essa, veja. Cara de pau que vem aqui, mixa, caga, troca o absorvente, mas na hora dos dízimos e ofertas não tem coragem de vir aqui ofertar nos pés do Senhor. Não tem coragem de vir no altar e entregar aquilo que é de Deus. Irmão, segura seu popô então. Então vai cagar na sua casa. Se você não tem coragem de entregar para Deus, não caga. Caga em casa. Porque toda a honra é para Deus. Tá vendo aí? Agora eu pergunto para você, tem condição uma coisa dessa? Tem sentido uma coisa dessa? Vai, vamos lá. É de Deus o negócio desse? Não, não escárnio um negócio desse? Vou nem mais comentar. Tá claro que a igreja, mas esse não é o problema das igrejas históricas, tá? Pelo menos acredito que esse brio eles têm, né? Mas vamos lá. Eu vou tratar sobre isso, mas eu peguei esse exemplo disso aí, é uma igreja evangélica, né? Do movimento neopentecostal. E veja só,
Você já percebeu como as grandes denominações cristãs estão perdendo a força? Deu para perceber isso? Por que que igrejas que antes eram faróis da fé, hoje aceitam de tudo, até o que a Bíblia condena? Né? Por exemplo, dá uma observada na imagem aí, que você pode observar, à minha esquerda aí, algumas promovendo a agenda LGBTQTVK+, 8K, né? E quando a igreja vira uma instituição burocrática, e o Espírito Santo é colocado de lado. Quando você vê que muitos que entram para o pastorado entraram pela questão dos salários, do salário e benefícios. Tem muito disso, inclusive na minha igreja. Né? Tem muito disto. E isso vai ser alguma coisa que são coisas que nós iremos refletir no nosso vídeo de hoje. Mas antes de adentrar nessa questão de ampliar mais o tema, eu vejo que eu espero que você tenha observado aqui já de início, ali logo acima, no topo superior à minha direita, Marcos Flix. E o que eu quero dizer com isso? É simples. Eu tenho um material como este, é um dos exemplos, eu vou mostrar mais dois exemplos. Eu tenho um material que há muito tempo eu produzi esse material, porém eu nunca apresentei-o nas igrejas. Tá? Nunca trabalhei com eles nas igrejas. Por quê? Porque a igreja tem sua agenda e nem sempre a gente. E muitas vezes eu também não divulguei isto, não busquei agenda para levar esse tipo de assunto, mas resolvi trazer esse material, o História Oculta. Inclusive, ele tem um livro, eu falei sobre ele, sobre História Oculta no o vídeo anterior a esse, semana passada, se for a memória. E mostrei o livro, né? Só que aqui eu trago conteúdo, amplio muitas coisas, porque o livro ele traz. Aqui eu falo de coisas que o livro não traz e vice-versa. Porque não adianta você trazer um conteúdo que se repete em algum material, né? Mas nesse material aqui eu estou trazendo coisas que menciona também no livro, mas tem coisas aqui que no livro não traz, não vem especificando, não vem tratando, né? Que é o História Oculta. E também esse material que é o seminário profético Forças Espirituais da Maldade, né? Temos ali infiltrações do Vaticano. Vamos falar um pouco aqui sobre a questão, ó. O início aqui sobre História Ocultas, eu acho que eu falei alguma coisa lá, mas aqui eu trato de temas como, por exemplo, o ambientalismo, né? O que tem a ver o ambientalismo na agenda globalista? Tem bastante coisa. Tem muitas coisas ali. Né? O 11 de setembro foi um marco, né? Eu entendo que o 11 de setembro foi como um marco para a inauguração de uma nova ordem mundial. E, voltando aqui no Seminário Profético Forças Espirituais da Maldade, eu trato sobre o quê? De volta para a Babilônia, infiltrações no Vaticano, feitiçaria evangélica, aparições do catolicismo, experiências quase morte, possessão e poltergeist, comunismo nas igrejas evangélicas. Isso é fato, gente. Isso não estou falando de política, é fato. Tem disso e muito dentro das igrejas hoje. Né? Aí temos aqui sobre o neoateísmo, a religião da ciência, a verdade sobre os discos voadores. Não pense que eu vou estar falando daquilo que sempre muitos seriados falam, pessoal. Não. Tudo isso daqui vai convergir para ferramentas que o diabo usa de cunho espiritual para enganar neste grande conflito entre Cristo e Satanás. Crimes satânicos, Halloween, né, objetos e brinquedos amaldiçoados, filmes e fábulas diabólicas, enfim. É isso que temos no seminário. Porém, esse material como o outro, e esse que eu vou falar e o próximo exemplo que eu vou dar agora, são exemplos, tá, gente?
é um conjunto de assuntos que vou levar para a minha área de membros, tá? Então, são conteúdos que estarão lá, em forma de seriados. Alguns serão em formas de um único vídeo, talvez um vídeo mais extenso, mas estará ali na área de assinantes. E aqui temos os estudos avançados, revelações incríveis da profecia, fatos bíblicos sobre a Bíblia Sagrada. Lembrando, eu não vou falar mais do mesmo, tá, pessoal? Tipo, como é nos nossos estudos bíblicos, né? Não, é diferente esse projeto, é diferente o material que eu trago. Eu não, eu não entro nessa vertente que muitos por aí entram, tá? Temos aqui fatos incríveis sobre a Bíblia, fatos incríveis sobre o Armagedon, fatos incríveis sobre o Santuário Celestial, fatos incríveis sobre a lei de Deus, fatos incríveis sobre o juízo pré-advento e fatos incríveis é, é, sobre igreja. Todas as igrejas levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, e fatos incríveis sobre a volta de Jesus. Então, quer dizer, é um material distinto, né? Eu não estou pegando material de outros vídeos e adaptando. Tipo, mudando uma vírgula aqui, mudando uma coisinha ali. Não. É material inédito que eu busco trazer. Não tem sentido, né? Eu pesquiso sobre esses temas há muito tempo para levar mais do mesmo para a área de membros. Ok? Então é isso que eu queria dizer para vocês. A Marcos Flix, em breve já estou trabalhando em cima do projeto. Em breve eu já vou estar podendo disponibilizar aí o link para quem desejar ser assinante do Marcos Flix, tá bom? Vamos lá então. Ascensão das denominações históricas. Um breve panorama histórico, tá? Breve mesmo. Só 2 pontos. Fundamentos reformados. Como que era? Fundamentos reformados, zelo doutrinário, avivamentos e crescimento. Mas hoje, nessas igrejas, de avivamento não tem nada. Você não vê nos lares, batendo nas portas, oferecendo estudos bíblicos, você não vê um presbiteriano, um batista, um luterano, você não vê. Você não vê. Por quê? Porque hoje eles não têm. No passado, havia ênfase no compromisso com a palavra, missões e santidade. Hoje você não vê isso. Hoje você não percebe isto. Né? Eu não estou querendo dizer que quem está nessas denominações, todo mundo está perdido. Todos estão perdidos. Não, o homem é salvo de acordo com o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Né? Tem pessoas que têm ainda mais nessas igrejas reformadas, tá desse jeito. Né? Aquele zelo doutrinário não existe mais. Avivamentos e crescimento nem se fala. São igrejas frias. Eu nem digo de morno. Né? Morno está muitos da minha denominação. Mas no meio desse povo, está frio mesmo. Por que na minha denominação há pessoas mornas? Porque ainda tem muitos irmãos que dão estudos bíblicos nos lares. Isto é uma tônica, é uma temática da minha denominação. Nós vamos para cima mesmo. Tá bom? A mornidão muitas vezes é o relaxo das pessoas com respeito a obedecer os mandados de Deus. Mas essas igrejas, elas não evangelizam, não vão às praças evangelizar. Eu conheço irmãos mesmo, na minha denominação, que vão às praças fazer evangelismo. Né? Eu mesmo me tornei um cristão porque vi um irmão pregando as profecias de Daniel, capítulo 7, na Praça da Sé. Né? E, mesmo em virtude disto, a instituição, nesse estado que se encontra, de muitos perdidos dentro da denominação, e a instituição vai crescendo, depois dá um pico que para o crescimento, o zelo,
e começa a degringolar, desandar, aí acaba o compromisso com a palavra, compromisso com o evangelismo e missões e por aí vai, né? Acaba o zelo doutrinário, adotando pautas progressistas. Porém, a salvação, veja, é individual. Em Romanos, eu tenho alguns versos que eu quero considerar, e dentre esses versos, desculpa, vamos aqui. E dentre esses versos eu tenho aqui essa citação de Romanos 14, do 10 ao 12. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Né? De maneira, note essa última parte do verso é muito importante. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É de uma clareza meridiana, total. Cada um dará conta de si mesmo, não os dos outros. Se há pastores na instituição que estão desandados, e por causa deles afeta a igreja, os irmãos, a igreja precisa reagir. Que eles sejam frios. Mas a membresia não precisa. Por quê? Porque o Salvador é só um, que é Jesus. Vamos lá para 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso reforça o quê? A individualidade. Cada um receberá o quê? Segundo as suas obras. E o texto continua dizendo: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Outro verso. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cedo Jesus vem. Na volta dele, ele vai dar a recompensa individualmente conforme o que cada um fez. Vamos considerar essa citação aqui de Gálatas 4, 6, 7 e 8. Do 7 ao 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que cada pessoa planta, ela mesma colherá, sem transferência de culpa. Não é porque a minha instituição está desandando, com pastores desandados, por pastores que não são pastores, são gerentes, mais preocupados com seu salário e as benesses e benefícios que recebe da instituição. Não devemos nos preocupar com esse tipo de homens, porque infelizmente eles estão lá. Por quê? O joio não só cresce no meio do povo. O joio não está somente no meio da membresia. O joio também está lá, no meio de muitos que se dizem cristãos. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Note, se nem eu respondo pelo meu filho e nem o meu filho responde por mim, eu também não respondo pelo pastor, pelo líder, pelo meu irmão ou minha irmã na fé. A justiça do justo, o verso continua, tá? A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus julga cada alma individualmente. E hoje, essa ascensão dessas denominações históricas, muitas por aí, eu vou dizer para você também o seguinte: isso se aplica também muito, muito também aos neopentecostais. Querem ver um detalhe? Ó, falando neles, tá? Os neopentecostais. Aquele povo vai ali só para pular, gritar e ter fortes emoções, em busca das falsas promessas da teologia da libertação. Faça isso, nesse carnezinho que você vai ter isso, obter isso.
muitas pessoas vão para lá querendo fazer barganha com a fé, achando que por comprar o tijolinho, comprar isso, o carnezinho, campanha tal, tal, que isso daí vai lhe trazer sucesso na vida. Está muito enganado quem pensa isso daí. E o falso pastor que leva essa mensagem sabe disso, né? Tivemos a ascensão, após esse parêntese, falando aqui da ascensão das denominações históricas. Vejam só como está esse povo. Panorama e crescimento e declínio. Os presbiterianos, em 1967, cerca de 3,3 milhões de membros em 2013, 1,76 milhão, queda de 47%. Entre 2004 e 2024, caiu de 2,3 milhões para 1,5 milhões. Membros ativos com tendência de declínio anual de cerca de 4 a 5%. Vai fechar as portas a igreja presbiteriana. Em 2024 perdeu 48.885 membros e pode cair abaixo de 1 milhão em 2025. Os presbiterianos nos Estados Unidos. Já pensou os Estados Unidos entrar na fase do pós-cristão? Porque na Europa isso já acontece há um bom tempo, viu? Luteranos da ELCA e ELCMS. Depois eu explico esses termos, tá? Vamos lá. A ELCA, 5,3 milhões em 87 para 3,86 milhões em 2013, queda 27%, isso foi em 87. 2024, 2,677 milhões de membros batizados com forte êxodo dessas decisões sobre sexualidade. Mais de 500 mil saíram desde 2009. Vamos agora para a LCMS, declínio de cerca de 20 a 34% entre 20 a 34% de 1965 e início dos anos 2000. O termo luteranos da ELCA e LCMS se refere às duas denominações luteranas nos Estados Unidos, tá? Que é a Evangelical Lutheran Church in America, que é a ELCA, e a LCMS, que é a Lutheran Church Missouri Synod, do Sínodo de Missouri, né? Que é uma denominação mais conservadora, focada em manter a tradição teológica luterana clássica, incluindo a visão mais conservadora sobre questões sociais e doutrinárias, né? Ela tem uma abordagem mais rigorosa das escrituras e da doutrina da igreja. Essas duas vertentes luteranas representam diferentes abordagens teológicas, né? E quanto que a outra, a ELCA, é mais progressista. Não adiantou ser progressista. Ambas estão. Também a outra não adiantou nada, porque não tem. Perderam o quê? Força, né? Ímpeto. Vamos lá. E os batistas? A igreja batista dos batistas americanos e a Southern Baptist. Vamos lá, declínio da American Baptist. Teve mais ou menos 2% entre 1967 e 2012, mantendo cerca de 1,3 milhão de membros. A convenção da Batistas do Sul, ainda maior, cresceu cerca de 16 mil e depois caiu. Em 2024, 12,72 milhões, não sei se é mil milhões, não consegui definir, queda de mais ou menos 2% anual e 18 anos consecutivos de declínio, né? A tendências gerais do protestantismo nos Estados Unidos. A presença protestante com porcentagem de população caiu em 17% em 2007 para 2% dos presbiterianos. Entre 3% e 4% batistas luteranos em 2024. Denominações mainline, né, moderadamente tradicionais, representam 63% dos protestantes em 1970 e 2024 apenas 29%. Ou seja, é só a ladeira abaixo, né? Por quê? Porque você não vê esse povo pregando, gente. Você não vê esse povo pregando. O id parece que não existe esse verso na Bíblia desse povo, né?
E com a institucionalização e o começo da decadência, né? O crescimento institucional pode engessar a igreja. Prioridade em estrutura, vida espiritual, o espaço. Burocratização da fé. Lideranças politizadas e sem vida devocional real. Foco em patrimônio, eventos, status social. Sinais de declínio. Membros que já não leem a Bíblia nem oram. Pastores que vivem mais no Twitter do que no altar ou visitando seus membros. Doutrinas sendo diluídas ou abandonadas. Adotão de pautas progressistas, ideologia de gênero, relativismo moral, anticapitalismo, etc. Substituição da pregação pela militância. Né? Mas o cavalo de Troia dentro dessas instituições religiosas é quem? O progressismo atual é o novo rosto do marxismo cultural. Ideias anticristãs são disfarçadas de empatia, justiça social, inclusão. Né? Exemplo, igrejas que realizam casamentos homoafetivos, como no caso dos presbiterianos. Uma ala presbiteriana dos Estados Unidos há alguns anos trouxe isso daí. O anglicanismo também está desandado todo mundo aí nesse aspecto. Apoio a causas como aborto, ideologia de gênero, etc. Teologia queer, teologia negra, desvinculada da Bíblia. Cada um inventa a teologia daqui ou dali, né? O lobão, pastor, bispo, quer que seja enganando, as ovelhas, todo mundo sem direção. É isso. E temos o que com isso? Que é a consequência, que é o declínio, secularização e apostasia. Dados e fatos, igrejas históricas perdendo membros em massa na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa mesmo, há um tempo atrás, eu trouxe um vídeo que virou um bar, uma grande igreja protestante lá na Inglaterra. Creio que é na Inglaterra. 2. Jovens migrando para igrejas pentecostais ou abandonando a fé. E então, como é que fica? O problema não é a organização, mas quando ela sufoca a espiritualidade. A igreja precisa ser organizada. Mas tem muita gente quando adentra essas igrejas, principalmente aqueles que são os departamentos, aqueles que estão no nível, na sede regional da denominação, muitas vezes o camarada só tem foco em batismo, vislumbrando retorno em dízimos e ofertas. Né? Tem muito disso. E 2, precisamos de igreja com estrutura sim, mas movidas pelo Espírito e pela palavra. Né? Tem uma igreja aí que o camarada, se for 2 domingos, eu não vou falar o nome dessa igreja, mas é uma igreja muito conhecida, e muito missionária ela. Com 2 dias, 2 domingos, se o camarada for para a igreja, ele já pode ser batizado. Né? Aí fica a questão, meu irmão. Sua igreja está crescendo ou apenas sobrevivendo institucionalmente? Seu pastor prega o evangelho ou repete pautas da Globo Lixo e da ONU? Né? Como é que está a sua igreja? Este é a situação da igreja, não só no Brasil, como no mundo todo, tá? Daqui a pouco vamos estar que nem os europeus, o período de pós-cristianismo. Aqui na minha região mesmo, a minha igreja recebeu uma oferta. Nós temos um grupo e recebemos oferta de a estrutura, né? O templo, digamos, um templo da Igreja Batista à venda, porque não está indo mais membro. E um salão do Reino das Testemunhas de Enjoá, o salão do Reino das Trevas das Testemunhas de Jeová, também é venda, porque o povo não está mais indo. Eu dou graças a Deus que pelo menos na minha igreja há pelo menos um dia que enche. E também não sei de nenhuma das igrejas aqui da região, da igreja a qual eu frequento, que tenham fechado por falta de membros. Graças a Deus o povo está indo. Né?
Qual será o nosso segredo? Não sei. Mas o pessoal costuma fazer do início, né? Eu já falo no final, porque eu nunca lembro. Gente, se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se inscreva mesmo. Né? Se você não gostar do conteúdo, é só dar um clique que você se desinscreve. Não deixe de comentar, dê o seu comentário. Não deixe de compartilhar também. E dê o seu joinha para que o vídeo possa ser recomendado para mais outras almas. Tá bem? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir.